Aí, agora sim. Esperar só o Luffy aí. O Luffy entrar ao vivo. Rodolfo, bem-vindo. A gente teve um probleminha aqui com conexão, mas agora eu acho que vai dar certo. Vamos ver se agora Aí, ainda. o Luffy entrou. Senhores, Entrou? aleluia! Olha, Até que enfim. e até ali Graças no a poste ali na Deus. internet para ver se tinha alguém pendurado mexendo, mas não tem não. Já tá recebendo boicote antes de começar a eleição, hein? Aí tá o Pois bicho. é. Aí, Ao vivo dá problema, né? Ao vivo sempre dá alguma coisa. Não, mas ao vivo que é bom, que a gente seja sempre Graças a natural, né? E a Deus população entrou. também, ela consegue acompanhar também e ver essa naturalidade dos fatos, Né? de tudo que a gente acompanha. Então, pessoal, o Rodolfo vai aparecer em cima, mas o host, né, o anfitrião aqui é o Jornal Minas, né, uma proposta nossa de chamar não só o Rodolfo, mas como também outros pré-candidatos que apareceram na pesquisa Big Data. Então, esse foi nosso critério, tá? Deixando bem claro isso, que a gente houve um critério para a gente fazer essa entrevista, para a gente manter ela da melhor forma possível para a população. E dentro disso, a gente convidou o jornalista Luffy Werneck, que ele é um jornalista local, né? Então ele está mais inteirado do que acontece na política, ele consegue passar melhor a percepção da população. Ele vem quase como uma voz do cidadão aqui dentro dessa conversa. A gente fica como mediador e o Rodolfo como candidato. Então, Luffy, se apresenta aí para quem te conhece, para quem quem já te conhece e quem não te conhece também passar a conhecer. bom, eu sou Luffy Werneck, jornalista, eu sou, né, um dos criadores, né, do jornal Sabará News, polêmico, um jornal bom, o pessoal assiste, agradeço a nossa audiência. E a gente está aqui para fazer, né, como eu falei anteriormente, esclarecer a população e fazer esse bate-papo, né? Você que participou hoje, né, das nossas caixinhas, né, de perguntas, e foram muitas perguntas, nos perdoem, por favor, se a gente não conseguir suprir, né, todas as perguntas, né, trazer todas as perguntas aqui na live, mas nós vamos pegar isso aí, depois a gente vai requentar e numa próxima, quem sabe a gente aí, ô Thiago, consegue fazer o primeiro debate, né, da cidade, uma coisa que eu senti muita falta em 2020, cara, e foi um pecado, assim, porque a população, infelizmente, não teve a oportunidade de ouvir as propostas dos candidatos, né? Mas agora nós estamos aqui e nós vamos abrir isso para a população. Então, sejam bem-vindos e Rodolfo, bem-vindo. Rodolfo ou Sargento Rodolfo? O que você prefere ser chamado? Rodolfo, pode ficar à vontade aí, Rodolfo mesmo. Tranquilo. Então, tá bom. Bem-vindo, Rodolfo. Obrigado aí, Thiago, pela oportunidade, por estar abrindo espaço também aqui para Sabará. Pessoal, antes da gente passar para o Sargento Rodolfo, que eu sei que todo mundo quer ouvi-lo, né? Ele que é a estrela aqui da nossa live. Quero Sou deixar nada. claro que hoje a gente não vai falar da sua história, né, Rodolfo? Porque a gente já tem um podcast onde você explica bem sua história, sua origem, seu trabalho social. Então, quem quiser acompanhar um pouquinho mais da história do Rodolfo dentro do Jornal Minas, a gente tem uma entrevista, é só você lá no YouTube, jornalminas.com.br, e digitar lá Sargento Rodolfo. Tem uma playlist lá com todas as entrevistas que foram feitas, vocês vão achar o Sargento Rodolfo lá, e ele vai lá, ele conta a sua história. Então hoje, Rodolfo, como eu estava dizendo, o motivo dessa live, né, dessa entrevista, foi a pesquisa Big Data, onde você aparece com 32% da intenção de voto. Então, você já vinha de uma eleição, onde você ficou em segundo lugar, foi muito bem votado, então acredito, na minha percepção, que você já esperava uma boa colocação. Mas como que foi na hora que você viu a pesquisa? Você sabia que ela estava sendo rodada? Foi uma surpresa? Como que você recebeu esse resultado? Boa noite, Thiago. Boa noite, Luiz, Fernando. Boa noite a todo mundo aí que está acompanhando a gente nas redes sociais. Estou muito feliz de estar aqui. Eles até brincam comigo aí que eu sou o policial sorriso, né? O sargento sorriso, só fico rindo. Mas isso aí é da gente. Cara, a gente recebeu com surpresa, né? Essa pesquisa e esse resultado também.
A gente teve uma eleição muito disputada, né, em 2020, foi muito disputada, assim, foi muito próximo o resultado um do outro. Mas eu acho que esse resultado aí a gente deve à confiança, à credibilidade que as pessoas têm com a gente, sabe? E também a vontade de mudança que hoje impera na cidade. Eu falo que a gente está aqui numa cidade que está subdesenvolvida, né? O coronelismo já impera aqui há mais ou menos uns 30 anos. Então as pessoas hoje elas querem alguém que faça diferente, né? Alguém que olhe pela cidade e pelas pessoas. A política também tem que ter amor ao próximo, tem que ter essa vontade de se colocar no lugar do outro, né? A tal da empatia. Então, acho que isso aí se deve a isso, também a todo o nosso carinho que a gente tem com as pessoas, que é natural meu, né? Eu falo isso que quando a gente quer se mostrar alguém que não é, né? Um dia cai a máscara. Mas quando isso daqui já está na gente, a gente já é assim, já é nosso de natureza, isso daí é bem tranquilo de levar, porque eu trato todo mundo bem, né? Não estresse, não brigo com ninguém, como eu gostaria de ser tratado. Então, acho que isso aí é confiança e credibilidade mesmo das pessoas com a gente. A questão da novidade, né, da população estanciando por coisa nova, também foi falado muito na outra live com o candidato Thiago. A gente gostaria de saber de você o que você representa de novo hoje para a população de Sabará. Bom, eu nunca tive nenhum cargo político, né? Nunca tive nenhum cargo eletivo. Sou policial militar e tenho 19 anos de profissão. Faço nosso ativismo social, né? Há muitos anos. Eu lembro que minha menina era pequenininha, hoje já está com 11 anos, eu estava no colo ainda, quando eu e minha esposa íamos nas casas das pessoas para poder ajudar, poder levar carinho, alento, etc. E assim, eu vejo que hoje as pessoas, elas querem alguém lá que seja como elas, né? Alguém que tenha essa percepção do que a cidade precisa, alguém que conviva com elas. Então, eu acho que muito mais do que ter um currículo, né? Que graças a Deus a gente tem estudado muito para poder embasar nossas ações e nos direcionar. A gente também é essa pessoa que está ali no dia a dia com as pessoas, que tem essa reciprocidade e empatia para com elas. Mas, Rodolfo, deixa eu pegar um gancho aqui, que você falou, né? A gente está falando aqui de alguém novo, né? O que vai trazer de novo para a cidade? Você citou aqui que você não é político, né? Você não é político de carreira e você também não. Você falou que tem se preparado. Mas, assim, entre se preparar e estar preparado há uma grande diferença, né? Eu ouço de alguns grupos políticos, principalmente, que você não estaria preparado para assumir a prefeitura, né? E também essa questão de você não ser político, né? Lembrando que você vai ter que lidar com o vereador, vai ter que lidar com outros prefeitos, governador, deputado. Cara, o que você vai trazer nessa bagagem? Porque, assim, me parece que há uma certa inexperiência, cara, na sua vida, né? Até se tornar candidato, né? Perdão aí por te cortar, né? Me perdoe por te cortar, mas só para pegar o gancho. Desde a última eleição, algum grupo político aqui da cidade, eles vêm tentando impetrar isso na cabeça das pessoas, que meu cara não tem experiência política, né? Isso aí já ocorre desde a última eleição. Mas eu quero aqui explicar para vocês que existe uma diferença, um abismo muito grande entre experiência política e experiência em gestão. São coisas bem distintas. Eu hoje faço parte de uma instituição bicentenária, uma instituição extremamente confiável, né, e respeitada, que minha função hoje é de coordenação. Nosso batalhão aqui cobre 4 cidades, que são Sabará, Caeté, Nova União e Itaquaraçu. Nós somos responsáveis por quase 200 mil pessoas, né? E eu coordeno toda essa equipe, né, policial durante o meu turno.
é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo também entregar resultado satisfatório é uma coisa muito importante. A Polícia Militar hoje ela está prezando muito essa proximidade social, né? Esse convívio de bem-estar com as pessoas, e é uma reciprocidade que vem dando muito certo. Então, aí é que eu quero te falar. Essa diferença entre gestão e política são coisas totalmente distintas. E aí eu te pergunto, né? E também para quem está aí, em 30 anos, o que a experiência política ajudou a Sabará a desenvolver? Então, assim, a gente tem meio esse antagonismo aí entre gestão e política. Excelente. Quer falar alguma coisa, Lu? Não, é porque assim, como a gente ouve falar muito aqui na cidade, né? Ouve muito não, né? Determinado grupo sempre questiona isso, fala da experiência. Porque assim, uma coisa é a polícia militar, né, Rodolfo? Outra coisa é a gestão prefeitura, né? Você acabou de falar, né, que você hoje, né, comanda praticamente, né, 200 mil cidades, dentro da cidade, 200 mil pessoas, né? É uma cidade, né? Até hoje saiu até no número do IBGE, Sabará tem 129 mil cidadãos, né? Ou seja, seria até um pouco maior que Sabará. É bom ouvir isso, mas eu só queria te fazer uma pergunta aqui, tá, Tiago? A gente vai encontrar na prefeitura, caso você seja o prefeito, o sargento ou o Rodolfo? Você vai encontrar o Rodolfo gestor público, o Rodolfo que está estudando muito, que está fazendo mestrado, é o Rodolfo que quer aplicar técnica, que quer aplicar meritocracia, que quer colocar pessoas que realmente queiram contribuir para a cidade, mas é um Rodolfo que é um sargento que traz experiência de gestão. Então, é um Rodolfo, né, que já tem essa questão de gestão muito intrínseca conosco, né? O nosso fluxograma e organograma da nossa instituição facilita muito a questão de gestão, mas é um Rodolfo aí que vai estar puramente, claramente apto a melhorar e ajudar a cidade sobremaneira aí, sempre com o apoio das pessoas, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Rodolfo, sem querer colocar palavras na sua boca, mas aí eu vou falar a minha interpretação, tá? Acredito que a Polícia Militar hoje de Minas é considerada uma das melhores do país. Então a gente teria, no caso, né, de uma gestão do sargento Rodolfo, não vamos tirar esse cargo, que eu acho que é um cargo importante até para mostrar sua história, uma gestão mais técnica, seria isso que você quer dizer? Isso, exatamente, mas a experiência que a gente traz, né, da instituição, a gente consegue empregar aí de maneira obviamente proporcional e aliada a uma gestão municipal, empregar dentro de um outro órgão público, né, que no caso é a prefeitura. Excelente. E dentro, continuando no assunto de gestão, nessa mesma pesquisa Big Data, apareceu que um dos principais problemas, né, vamos citar os três, mas vamos conversar pela saúde, foi um dos principais reclamações, né, da população de Sabará, de acordo com essa pesquisa, e parece também que é um anseio da população de forma geral. Como que você vê a saúde de Sabará? E depois você fazer um panorama geral, gostaria que você falasse sobre a maternidade, se você vê uma possibilidade de trazer essa maternidade, de Sabará finalmente ter sabarenses nascidos no território municipal. Bom, o que acontece, Thiago? A saúde, né, igual você falou aí, ela é bem próxima aí à segurança em questão de efetividade, né, de melhoria. O que a gente precisa aqui em Sabará? A gente precisa investir na atenção básica, né, nas UBS, nos postos de saúde, para que a gente não dê muita demanda para a UPA, né? Porque o que acontece hoje em Sabará? Se você passa mal entre 8 e 10 horas da manhã, você ainda consegue ser atendido no posto de saúde. Depois disso, não tem aquele atendimento de primeiro combate, né? Que você chega lá e precisa de ser atendido instantaneamente. Aí o pessoal vai para a UPA. Isso aí faz sobrecarregar a UPA, não só a questão de quantitativo de pessoas, mas também se sobrecarrega os profissionais. Porque a espera de X vem 10X,
o emocional, o cansaço físico, né, mental também impera muito entre os profissionais. Então, a gente hoje tem que o quê? Investir mais na atenção primária, né, nas UBS, trazer outras formas de atendimento que sejam mais efetivas aqui para a cidade. Nós também temos aí a questão da Santa Casa de Sabará. Santa Casa de Sabará hoje tem mais de 300 anos de idade, salvo engano, e hoje não atende quase nada SUS, né? Salvo engano, 5%. E lá é convênio ou particular. Então, assim, a gente também investindo na Santa Casa, a gente consegue dessobrecarregar a questão de UPA, né, quando está no horário que não tem atendimento nos postos de saúde, e consegue aí também não sobrecarregar também os profissionais de saúde. Então, esse investimento também na Santa Casa é muito importante para a nossa cidade. Outra coisa também é a questão do Hospital Cristiano Machado, que é um hospital que é daqui de Sabará, mas é do Estado, que tem, assim, uma estrutura sensacional para poder fazer cirurgias, né, eletivas, e acaba que foi feito um convênio lá com Lagoa Santa. Então, você pega aí pessoas que às vezes não conseguem deslocar para Lagoa Santa, não só pela distância, mas pela dificuldade de acessibilidade pelo transporte público. Se às vezes a pessoa tem que ir 2, 3, 4, 5 vezes até realmente efetivar a cirurgia, então isso aí atrapalha muito. Tem muita gente que perde a cirurgia porque não tem condições financeiras de se deslocar lá para Lagoa Santa, a gente com um hospital aqui, Cristiano Machado, que é um hospital estadual público que poderia abarcar essa questão de cirurgia eletiva. E aí eu te falo a questão da maternidade, que é uma luta nossa aí, quando 2020, Tiago, Luiz, em abril de 2020, eu fiz um vídeo falando que tinha acabado de chegar R$2.500.000 para terminar a maternidade de Sabará. E aí, no outro dia, já apareceu aí 3 pessoas lá, varrendo, capinando, aquela coisa que acontece, que a gente sabe como é que é. E aí, até hoje, Nádia, se passaram 3 anos e até hoje a maternidade está lá, parada, né? E aí eu falo contigo, eles falam assim, não, é porque não tem quantitativo de pessoas para poder nascer e etc e tal. Salvo engano, o Luiz Fernando e a esposa dele acabou de ter uma criança, né? E teve que ir para Belo Horizonte, porque nós não temos uma maternidade aqui. Então, para vocês terem uma ideia, pegando aí a estatística de 2022 de registros cíveis aqui em Sabará, nós tivemos aí 1.094 registros aqui em Sabará, né, de crianças registradas em Sabará. Só que quando você vai analisar o quantitativo de mães que têm o endereço de Sabará, né, já são aí 1.538, ou seja, a gente tem uma cifra negra, né? Você nasceu em Nova Lima, você registra em Nova Lima. Você nasceu em Belo Horizonte, já aproveita, está lá do lado do cartório, registra em Belo Horizonte. Então a gente não consegue nem mensurar, né, esse quantitativo de mães que tem um endereço em Sabará. A gente já tem quase 1.600 nascimentos no ano passado, né, que dá aí mais ou menos o quê? 5 crianças por dia. Para mim, se isso aí não é um quantitativo interessante e razoável para poder ter numa maternidade, eu não sei qual que é o quantitativo, então. Então, a gente tem que ter esse entendimento de que a gente sem saúde não é nada e nem ninguém, né? É importante, igual agora começa a época de asfaltamento e tal, beleza, é importante a acessibilidade. Mas como é que você vai andar nas ruas se você não tem a sua saúde, se você não tem saúde, se você não está bem? Então, para mim, investir em prevenção, investir nas UBS, né, e trazer de volta aí a Santa Casa para o cenário de atendimento SUS, e, obviamente, terminar a maternidade, que eu tive acesso ao projeto, Tiago e Luiz, da maternidade, inclusive lá tem até já o cálculo lá estrutural, já tem até uma espera para um próximo pavimento, né? Então, por exemplo, se a gente faz lá o primeiro andar ali, a gente consegue fazer um segundo andar, por exemplo, de um hospital infantil tipo um São Camilo, por exemplo, para uma cidade igual Sabará, né, que já tem aí quase 140 mil habitantes, né, é sobremaneira importantíssimo a gente ter esse cuidado com os nossos filhos, né, obviamente.
Só para a gente contextualizar aqui, tá? Algumas dessas perguntas foram recebidas aqui pelo jornal e pelo Luffy, pela Sabará News. Então, você acabou respondendo a pergunta da Heloísa Santos e da Lila Lúcia dos Santos, que são duas perguntas, uma envolvendo a maternidade e outra perguntando sobre os problemas de saúde. Teve uma pergunta específica aqui da Eliana Graça de Souza, que ela pergunta se você, eu acredito que não pela sua resposta, mas vou transcrever a pergunta dela. Se você acha necessário uma nova UPA em Sabará. Não, aí é que a gente voltou nisso, né? Quando a gente pega a UPA, que está no lado aqui, chama Nações Unidas, né? Na área ali perto da BR, que abarca ali Nações, General, Fátima, Alvorada, Ana Lúcia, né? Aquela parte mais de cima. E quando você abarca aqui a questão do hospital, né? Da Santa Casa de Sabará, você já consegue ter esse atendimento de média complexidade. E quando você investe nas UBS, para poder ter esse primeiro atendimento, esse primeiro combate ali próximo da residência das pessoas, a gente consegue aí ter uma amplitude no atendimento na rede de saúde aqui da cidade. Mas, Rodolfo, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque, assim, hoje nós estamos falando aqui, porque essa também foi uma pergunta, né, de uma da nossa audiência, né, da Mari, que perguntou, olha, para Ravenna, os distritos, o que faz? Porque, assim, a gente falou de nações, a gente está falando do centro, a gente está falando aqui, né, no nosso cercadinho, digamos assim. Mas para os distritos, cara, como é que fica? Porque, assim, hoje nós não temos aqui, Ravenna e outros locais mais afastados da cidade. Como que a gente faz, por exemplo, que uma pessoa para vir de lá para a UPA aqui, ela acaba decidindo ir até né, num outro local, porque realmente é muito distante. E não só muito distante, Luiz, como também a acessibilidade de Ravenna é muito complexa, porque você pega a BR-381 hoje, que tem uma incidência de acidente aí muito grande. Então, por exemplo, a pessoa passa mal lá em Ravenna, né? E aí? O que ela vai fazer? Desengarrafou, né? Deus livre guarde aí, a pessoa falece. Então a gente tem que ter ali um atendimento presencial em Ravenna, né, de um horário extenso, né, estender o horário, ter algum médico ali que resida, que funcione ali como um profissional integral, digamos assim, né, que é para urgência e emergência, para dar aquele primeiro combate, uma estruturação melhor ali na questão de saúde do posto. Enfim, Ravenna ali é um lugar mesmo que a gente tem que ter um carinho específico nessa questão, porque é o lugar mais distante aqui, né, da rede de atendimento de saúde da cidade, de urgência, né? Salvo engano, o lugar mais perto ali para Ravenna, o pessoal tem que ir para o Bom Destino, Santa Luzia ali, se acontecer alguma coisa, né? Então, assim, isso aí realmente nós temos que ter esse olhar diferenciado, porque a acessibilidade de Ravenna é extremamente complexa e o pessoal ali fica à mercê, né, dessa questão aí de atendimento à saúde. Tá, só para falar que a gente também recebeu uma pergunta parecida, que foi da Sabrina Silva, então já contempla essa pergunta da Sabrina Silva também. Um segundo problema que foi levantado pela própria pesquisa foi o problema do transporte público. Eu já vou ler uma pergunta da Mari, foram 4 pessoas, tá? Mari, Diego, Ana Marques, Flávia e Dagmar, na verdade 5 pessoas. Como que você vê essa questão das empresas de ônibus, o transporte público na cidade, e eles estão questionando, especialmente a Vinscol, acho que é isso mesmo, não, que o valor da passagem está um pouco acima e parece que está encerrando o contrato. Qual que é a sua opinião, né, no caso de você vir a ser prefeito da cidade, como que você pensa em lidar com isso? Vamos lá, Thiago. Hoje a gente tem 2 grandes problemas aqui na cidade, dentre milhões de problemas, né? Os 2, assim, mais falados pelas pessoas, que é o transporte público e a Copasa. Mas vamos lá no transporte público primeiro. Nós temos aqui uma concessão, né, da prefeitura com a empresa Vinscol, que a gente tem N problemas de mobilidade e falta de horários. Vou te dar um exemplo aqui. Nós temos aqui o bairro General Carneiro e o bairro Fátima, né? Eles são separados pela MG, pela BR ali, né? Se a pessoa quer sair do General Carneiro para ir para o Fátima ou vice-versa, por exemplo,
Você gasta mais ou menos a distância, uns 5 quilômetros, mas você tem que pegar 2 ônibus. Você tem que pegar um de General para poder parar na BR e da BR poder parar no Fátima. Então, assim, a gente não tem acessibilidade aqui na cidade. Fora o valor da passagem aqui, que se for olhar o quilômetro rodado, é exorbitante. Né? Você pega uma passagem que é intermunicipal daqui para Belo Horizonte, é um valor X, que o da Escola você roda aqui dentro mesmo, um bairro próximo, você vai pagar um valor extremamente alto. Então, esse contrato ele precisa de ser revisado. Né? Salvo engano, ano que vem, esse contrato encerra. Acho que foram 20 anos de contrato. Mas aí vai ser antes da eleição, né? Mas já estou querendo deixar claro aqui para todo mundo que está assistindo, inclusive os políticos, que nós vamos ficar em cima e de olho nessa questão da licitação aí, dessa nova abertura, dessa concessão, né, para quem for entrar nessa modalidade, para a gente poder verificar e cobrar e ficar em cima de quem for a empresa vencedora ou até o mesmo processo licitatório. A gente tem esse problema muito forte e que, infelizmente, as pessoas reclamam diariamente, diuturnamente, tanto nas redes sociais quanto telefone, mas a gente não verifica isso aí de maneira concreta. O que eu tinha feito lá em 2020? A gente tinha feito uma live para falar sobre a questão do suplementar, né? Como tem em Belo Horizonte aí, o suplementar, o bairro a bairro, você consegue ter uma maleabilidade muito maior, né? Você consegue fazer essa integração de maneira muito mais rápida, você consegue diminuir o valor do custo, né? Obviamente o custo da passagem, porque essa integração vai ter um direcionamento, um planejamento muito melhor e automaticamente o serviço fica bem melhor, né, mais bem prestado. As pessoas elas conseguem deslocar de um bairro para o outro de maneira mais rápida e com uma quantitativa de horários muito maior. E a gente também consegue atender e abranger outros bairros da cidade, como, por exemplo, Ravenna, que, salvo engano, é 1 ou 2 horários por dia, o Fátima, acho que são 3 horários por dia. E a gente não consegue ter essa acessibilidade da cidade. Então, nós temos, primeira coisa, é mudar o tipo de transporte aqui da cidade, porque já foi demonstrado nesses 20 anos que o transporte público em Sabará é ineficiente, o transporte público em Sabará é rejeitado pela esmagadora maioria da população, e ninguém faz nada. Se é um contrato e existem cláusulas a serem cumpridas, por que não é cobrado da empresa que essas cláusulas sejam cumpridas? Se não são cumpridas, encerra o contrato, acabou a empresa, tchau, nova modalidade, nova empresa e vem e presta serviço melhor de qualidade para a cidade. Está salvo, hein, Rodolfo? Oi. Está salvo, hein? A população vai cobrar. Tá salvo, pode cobrar. É isso aí. Cara, essa questão do transporte público assim, beleza, o cara tem carro, o cara tem moto, né, etc. Mas, poxa, a gente não tem que pensar em quem tem carro e quem tem moto, a gente tem que pensar ali na pessoa que às vezes precisa ir para o médico, a pessoa que tem que fazer exame, a pessoa que tem que levar o filho para a escola e não tem veículo. Então, cara, isso aí é incontestável. Essa premissa aí de lutar e batalhar por um transporte público de qualidade. Entendi. Ô, Luffy, qual que é a sua opinião sobre isso? Que você quer contextualizar alguma coisa? Não, eu só quero dizer que estamos guardando isso aqui, está gravadinho. Vamos te cobrar mesmo. Porque eu concordo com você, cara. Eu acho que se a Viscol, se qualquer empresa de transporte está aqui, paga-se caro para fazer o que eles fazem, né? Então, assim, não cumprem o contrato, não cumprem os horários. Quem precisa ir para o hospital está ferrado, porque não consegue. Quem precisa ir para o trabalho tem que sair muito mais cedo de casa, ou senão não vai trabalhar. Então, assim, não está satisfeito, não quer prestar um serviço bom, pega o bonezinho e abre um boteco, abre uma mercearia, sai da cidade, some daqui, entendeu? E deixa para quem quer trabalhar. E não só isso, cara. Eu acho que não só a exploração, né, do suplementar, mas eu acho que táxi, lotação, a gente tem que discutir isso, cara, que também é um serviço muito bom. Lá em Belo Horizonte funciona em algumas áreas, principalmente ali na área central. E, cara,
Se não der para trazer ou suplementar por completo, cara, vamos abrir para van, cara. Vamos abrir os modais de transporte, vamos fazer a cidade poder circular, sabe, pagando menos e tendo um serviço bom, né? Bom. E principalmente fiscalizado pela prefeitura. Mas para fiscalizar, não dá para ter rabo preso com empresa de ônibus, nem receber na campanha, e daí você já sabe o que era. Excelente. Então, eu acho que foi respondido, né, a dúvida das pessoas. Numa outra oportunidade, a gente discute mais sobre isso, até acompanhando a Câmara também nessa fiscalização dessa licitação. Você já adiantou aí, mas tem uma outra pergunta aqui, sobre a Copasa. A pergunta, qual que é a sua visão sobre a Copasa e qual que seria uma possível solução? E eu vou ler só as pessoas que mandaram a pergunta. Foi o Lucas, a Adriana Fernandes, a Márcia Almeida, o Carlos Alberto, a Cris Lima e o Marquinhos. Então, é outra demanda que a população também está em cima aí, né, Rodolfo? Ô, Thiago, eu lembro que em 2020, durante a campanha, a gente fez um vídeo falando assim, Copasa, ou vocês cumprem a sua função com excelência, ou então, tchau processo, né? Aqui eu quero deixar claro que a instituição não é os profissionais, né, da Copasa, obviamente. Os caras aí, eles trabalham com um quantitativo muito baixo de pessoas aí para a cidade inteira. A estrutura aqui da cidade também é muito ruim nessa questão de coleta de esgoto. A gente teve aqui na cidade até hoje, Thiago, 3 contratos com a Copasa. Um foi em 1977, o primeiro contrato, o outro foi em 2008 e o último foi em 2012, onde que teve aí a questão da taxa para pagar a questão do tratamento de esgoto. E para você ter uma ideia, lá em 2020 a gente tinha feito uma estatística, tinha levantado a estatística, mais de 22 mil pessoas hoje aqui na cidade não têm acesso à água tratada. Então é muita gente que não tem acesso à água tratada. E quando você pega a estatística hoje em relação ao saneamento básico aqui em Sabará, o índice de perda da Copasa em Sabará é de 62%. A média do estado é 36%. Então, ou seja, quase o dobro do índice de perda. Então, por isso que não consegue chegar na casa das pessoas com qualidade. Por isso que o dia inteiro aí na cidade, o pessoal reclama, mostra vídeo da água saindo aí dos locais. A água vai entrando também por baixo, né, da estrutura da malha asfáltica. Até mesmo residência. A água, a gente sabe que a água ela entra, qualquer buraquinho ela está entrando. Então, assim, a gente verifica hoje na cidade que não tem uma estrutura adequada para a Copasa agir, né? Se você reclama, por exemplo, igual outro dia aqui na minha rua, o esgoto estava entupido, estava voltando para dentro de casa. E quando o pessoal chegou para poder verificar, o cano aqui é de 100 para a rua inteira. Então, assim, cano de 100 você usa para sua casa, né? Então, assim, você não tem uma estrutura. No Vila Rica, salvo engano, que eu vi um vídeo ontem ou anteontem no Vila Rica, o cano lá é 150, o Vila Rica inteiro, né? Pelo vídeo que eu vi. Então, cara, a gente tem que ter essa percepção de que ou a Copasa cumpre a sua função com eficiência, fora também, né, obviamente, que a Copasa chega lá, quebra o asfalto, quebra tudo, abre aquele buracão, vai lá, arrumou. Depois de um ano, volta para poder tampar o buraco, aí já virou uma cratera, né? Então, assim, não tem esse compromisso, essa responsabilidade, não fiscaliza. Por que o município não fiscaliza? Né? Por que não há essa eficiência nessa fiscalização? E quem sofre são as pessoas, cara. Quem sofre são as pessoas. Infelizmente, a gente tem uma reclamação gigante da Copasa. Pra você ter uma ideia, Thiago e Luiz, eu mandei um ofício, né, pro deputado para poder intervir lá junto à Copasa, pro deputado Cristiano Xavier. Ele foi e pegou meu ofício, eu enumerei lá N perguntas para a Copasa. Depois eu vou até deixar isso disponível para as pessoas. Fui lá, enumerei tudo, todas as perguntas, né? Ouvi as pessoas também poder colocar as perguntas. 4 laudas, só de perguntas.
Aí o deputado pegou o ofício, anexou e mandou para a Copasa. A Copasa respondeu: estamos em busca contínua de prestar um ótimo serviço. Cara, é bater na nossa cara, sabe? Aí eu fiquei, né? Passou a manteiga. Hã? Passou a manteiga, né? Cara, não tem lógica. Eu enumerei 4 laudas só de problemas, né? Inclusive, falta água aqui na cidade quase inteira. Você pega ali Rosário, General, Fátima, Demolândia, área central, que é os bairros mais altos. Falta água no bairro inteiro. Aí eles vão me respondem: estamos em busca de melhor eficiência na prestação de serviço. Cara, é uma vergonha, cara. Uma vergonha. Isso aí tem que ser tomado uma iniciativa do poder público para poder realmente cobrar. E se não tiver eficiência, tchau, Copasa. Eu entendi que, aí eu vou fazer um questionamento, né? Você enumerou os problemas, mas qual seria a solução? Então, eu enumerei os problemas para a Copasa nos passar o que estava em andamento. Por isso que eu estou falando. Qual que é a solução? O que você faria como gestão? Rompe, cria uma autarquia? O que seria essa solução? Na verdade, é a concessão, né? O contrato da Copasa com o poder público. Mas não existe só Copasa. Você tem outros tipos de empresa aí também que podem prestar o serviço. Ou então até mesmo você montar igual o Caetec, uma autarquia. Então, assim, a gente tem que verificar, né, dentre outras empresas, ou até mesmo essa criação dessa autarquia, o que é mais viável, o que é melhor para a população. Né? A gente, enquanto ente público, as pessoas, elas nos querem lá para representá-las. Então, a gente tem que fazer de tudo, enquanto ente público, para poder melhorar a vida das pessoas. Né? A gente está ali como representante delas, que elas confiaram na gente quanto isso. Só para ficar claro, né, que a gente também, como jornal, faz o nosso questionamento até para ver a população, para entender que o problema está aí, não está sendo resolvido e nada está sendo feito. Então, é uma possibilidade que você vê, eu acho extremamente importante que fique bem claro isso nas nossas conversas, qual que seria uma atitude para resolver, porque senão a gente fica aqui, problema, Exatamente. E aí, o que vai ser feito? Isso fica mais claro. Isso é uma coisa muito bacana, Thiago, porque o meu tipo, né, eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de ficar batendo. Você não vai ver eu criticando, eu xingando, eu reclamando. Eu sou o tipo de pessoa o seguinte, que Deus deu a gente 2 ouvidos e uma boca, para você ouvir mais e falar menos. Então eu prefiro fazer mais do que falar. Então, sempre quando a gente tem algum problema, a gente está ali atuando como solucionador de problemas. Então, quando a gente tem essa perspectiva de Copasa, eu enumerei tudo para saber o que a Copasa estava fazendo. Caso a Copasa não cumpra ou não faça, enquanto ente público, né, que você tem o poder de fazer esse rompimento de contrato, você vai tomar ali outras medidas para poder melhorar o serviço para a sociedade. Excelente. Lu, você quer contextualizar, opinar? Eu quero a Copasa fora daqui, para deixar claro. Sai, Copasa, pelo amor de Deus. Some. Então vamos seguir a pauta e aí vamos entrar na área de domínio de você como profissional, que é a área de segurança. E eu já vou deixar 2 pautas aqui, você pode falar à vontade, mas 2 perguntas que a gente recebeu muito sobre concurso de guarda e armamento da Guarda Civil. Como que você pensa sobre isso e da forma geral, como que é feita a segurança e qual a diferença da atuação dentro da polícia, né, que é a sua atuação quase executiva aí, e da sua atuação na prefeitura como gestão, correndo atrás de serviço. Às vezes eu vou até dar uma dica aqui, que segurança às vezes não é só chegar lá e prender, né? É ocupar espaço público. Eu acho que as pessoas às vezes têm uma percepção errada, mas como que é a sua visão sobre isso? Pô, cara, o que você falou aí de ocupar espaço, né? Existe uma coisa que se chama teoria das janelas quebradas. O que é isso? Quando você passa por ali, você olha lá, vê uma janela quebrada, no outro dia que você passar e ninguém resolveu, amanhã já vai ter 2 janelas quebradas. Depois, na outra semana, já está todo o prédio quebrado. Então, enquanto nós não entendermos que essa ocupação que você falou, né, para poder transmitir, trazer sensação de segurança para a nossa sociedade, a gente vai ficar o mausoléu. Vou te dar um exemplo aqui da Guarda Municipal que você falou. A nossa Guarda Municipal hoje de Sabará, salvo engano, tem 33 profissionais. O último concurso tem cerca de 17 anos.
Então, há 17 anos não entram pessoas na Guarda Municipal. E a Guarda Municipal é esse apoio importantíssimo para a segurança pública. Fora também que o investimento na Guarda Municipal aqui ele é pífio. Eles têm aí N viaturas, mas não tem efetivo e não tem um planejamento estratégico para poder fazer a segurança, né? Não só da questão do patrimônio público, como também trazer aquela sensação de segurança para as pessoas. Então, a gente não tem esse concurso aí há mais ou menos 17 anos, cara. Rodolfo, só um adendo, só para eu entrar nisso aí. Inclusive, foi até uma discussão da Câmara, né, em que um vereador disse que a responsabilidade era da Polícia Militar e não da Prefeitura, né? Eu gostaria só de entender isso aí, porque assim, algumas pessoas falam, a Polícia Militar tinha que ter aqui um policial na porta da escola municipal, que é de responsabilidade da prefeitura, né? E falou besteira, né? Inclusive foi resultado depois da sua fala, né? Mas jogou a culpa na Polícia Militar. Ô, Luffy, isso aí é oportuno você ter colocado isso em pauta, porque a gente está passando por um problema, né, a nível nacional, da questão de segurança nas escolas. E aí esse vereador falou que ele não vê ninguém reclamando da polícia, que a segurança pública tem que ser da Polícia Militar e tal. E assim, cara, eu estou hoje na Polícia Militar, junto com os meus companheiros, né, com meus irmãos e irmãs. O dia a dia nosso é muito pesado, a responsabilidade é muito grande. A gente, além de ser aí atrelado ao Código Penal Militar, Código de Ética, N outras coisas, então a pressão nossa para acertar é muito grande, ou seja, a gente não pode errar. E aí fala que a culpa é nossa, né? Basicamente resumindo. E foi onde que eu fiz aquele vídeo, né? Defendendo, obviamente, porque só a gente sabe o que a gente passa nesse dia a dia. A gente quer sempre fazer o melhor, cara, da gente. Quando a gente vai trabalhar, eu falo que a gente sai de casa deixando a nossa família para proteger, muitas vezes, as pessoas que a gente nem conhece. Então a gente está ali dando nossa vida, nosso sangue, né? Eu costumo dar esse exemplo, Thiago, que você está ali nas ruas, alguém chegou e roubou seu celular custa 200, 500, 1.000, 2.000 reais, mas nós vamos lá atrás das pessoas para dar a nossa vida, cara, para recuperar o seu bem, independente do valor. Então, se o cara dá tiro na gente, né, a gente está ali em detrimento da nossa vida, para recuperar um bem material. Então, olha só a responsabilidade que a gente tem, né, enquanto esse ente de segurança. E aí ele fala isso. Só que o que foi feito na cidade, aí eu coloco até em pauta aqui para os nossos sabarenses, o que foi feito na cidade para poder ter essa proteção efetiva para os nossos filhos e nossas filhas? Até agora nada, sabe? A gente enquanto ente público, a gente não tem que esperar acontecer alguma coisa para tomar providência. A gente tem que anteceder para tomar a providência, ao invés de esperar acontecer alguma coisa. Então, hoje a Guarda Municipal, ela podia ter essa estruturação, né, para poder fazer essa segurança nas escolas, né, municipais. Podia ter outros N fatores aí para poder melhorar. Armada ou desarmada? A guarda aqui é desarmada, ela é armada com pistola de impulso elétrico. Mas e com você arma lá? de fogo, não. Hã? E com você lá? Então, a questão de armamento, de arma de fogo, tem todo um trâmite que tem que passar para poder englobar, né, as guardas municipais de uma cidade. Inclusive treinamento, questão de psicológica, etc, etc. A intenção, sim, a gente vai pegar essa atuação, esse planejamento, abrir novo concurso, né, para colocar mais força na nossa guarda, na nossa segurança, e aí a gente vai fazer esse planejamento, sim, para poder trazer esse armamento, que traz mais segurança, né? É um ente ali público que vai dar aquela sensação. Quando a pessoa está no ponto de ônibus, esperando o ônibus, ela olha para o lado, vê um policial, um militar, né, um guarda municipal, ela se sente mais segura. Então, quando a gente consegue abranger isso, e também não só, né, fazer isso, também investir neles, né, eles recebem aqui um salário muito baixo, a gente também tem que implantar a questão tecnológica, cara, que é muito importante hoje em qualquer cidade. A gente tem exemplos aqui de Santa Luzia,
de Nova Lima, né, que são cidades próximas, que estão com monitoramento aí, né, eficiente e dá resultado. O que acontece para o criminoso? Ele chega num lugar, ele olha para um lado, olha para o outro, vê a ausência de vigilância, que chama. Ele fala assim, pô, não tem ninguém me vendo aqui, né? Tem aquela pessoa que está ali no ponto que está com o celular na mão, ou então está julgando, então está mexendo no celular. Eu olho para o lado, não tem ninguém, eu não estou sendo vigiado, vou chegar lá e vou roubar a pessoa. Quando você tem esse monitoramento, o cara fala assim, poxa, cara, tem uma câmera ali. Ali também tem uma câmera. Nossa, e agora, o que eu faço? O criminoso não vai querer cometer o crime, porque está sendo vigiado. A gente chama triângulo do crime. Então, quando você consegue ter essa percepção de que esse monitoramento é uma coisa inteligentíssima, né? Que tem um custo aí a longo prazo baixíssimo e consegue integrar todos os entes da segurança pública, né? A gente consegue trazer uma sensação de segurança para a sociedade muito melhor, cara. Mas a cidade também é muito simples. A cidade aqui, a iluminação de Sabará também é muito ruim, né? E isso também propicia para que o crime, né, ele se alasse na cidade, que é uma outra coisa que eu acho que é uma deficiência terrível aqui. Você vê aqui, por exemplo, né, quem anda aqui pelo bairro Nossa Senhora de Fátima e Nações Unidas, cara, é o breu. O breu. Rodolfo, tem uma questão que você falou que é muito importante. Para quem não sabe, tá, o Jornal Minas ele é sediado em Nova Lima. Apesar da gente pegar a região, muita gente acha que a gente fica em Belo Horizonte, mas a gente tem orgulho de ser do interior. Eu falo que a gente tem que ter orgulho, né, de vir para uma cidade do interior e conseguir chegar em Belo Horizonte, chegar a outras cidades. Muita gente acha que a gente está em BH, mas a gente está em Nova Lima. Aqui em Nova Lima, vou contextualizar aqui, foi há 20 anos que teve o concurso da guarda. Aqui a população vai chegar a 117 mil. Se eu não me engano, a gente tem 90 guardas e não está dando conta. E olha que o nível de segurança, né, de violência aqui é menor. E eu falo que tem um grande problema de você ficar longos períodos sem o concurso, principalmente na segurança pública, porque você depende do seu corpo para trabalhar. Você não é um trabalho qualquer, você tem que estar ali no seu dia a dia. Então tem 20 anos que essas pessoas colocam o seu corpo à disposição. E esse tem um desgaste natural. Então você tem aqui, vão trabalhar, tá? Numa realidade que é impossível. Todos esses guardas entraram com 20 anos. Hoje já estão com 40. Então, tipo assim, já fica até uma discrepância na hora de algum, como é que fala? Algum serviço que exige um pouco mais do físico da pessoa. Então precisa dessa renovação. Aí também eu acredito que vocês devam estar passando por esse mesmo problema. Mesmo problema. E o quantitativo, salvo engano, desde que entrou até hoje, diminuiu mais a metade. Então, assim, os que foram fazer outros concursos, saíram, pediram exoneração para poder entrar em empresa particular, né, empresa privada. Enfim, a gente teve uma perda muito grande aí desse quantitativo de guardas municipais. Então, é o que você falou. É importantíssimo abrir essas novas vagas, até mesmo para poder também renovar, né, a questão, não só a jovialidade, mas também a questão estrutural aqui da Guarda Municipal. Vamos mudar de pauta? Você tem mais alguma coisa para falar, Luffy? Sobre segurança? Tá ok? Então, mudando de pauta, pessoal, a gente recebeu a pergunta aqui do Trilheiros MG, é uma página, né? Eles falam quanto ao turismo da cidade. Sabará não atrai ninguém, entre aspas, tá? Palavras deles. Sabará não atrai ninguém, não temos shows, não tem nenhuma modalidade importante de esportes aqui na cidade, tudo a mesma coisa. As trilhas estão largadas e abandonadas. Você tem alguma proposta para o setor de turismo, o setor de show? Não sei como é que funciona aí, Sabará. Você tem alguma percepção sobre isso? E contextualizando, né, tudo na gestão pública interligado. Né? Você tem turismo, você tem mais pessoas, naturalmente o crime se afasta. E aí, cara, não é só mais o crime que se afasta, também a gente tem economia gira, né? A gente tem uma potencialidade da cidade perante o cenário nacional. Sabará é uma cidade que tem uma atração turística, né? Uma probabilidade de ter uma atração turística altíssima. Você pega, por exemplo, você mora aí em Nova Lima, né? Belo Horizonte, Nova Lima, quer que seja. Você fala assim, vamos dar uma volta com a família, final de semana, ou então no feriado prolongado. Aí você tem a opção de quê? Sabará, que é 20, 30 quilômetros de onde você mora, ou você vai lá para Tiradentes, Ouro Preto, etc.
Cara, era muito melhor, mais fácil para você e para sua família vir para Sabará. Mas aqui não tem nada de turismo. O que você vai falar para a pessoa para vir aqui? Não tem. Então a gente não tem incentivo nenhum. O que eles falaram é a questão das trilhas. Nós temos hoje aqui 77 trilhas que estão catalogadas, mas não tem nenhum investimento nessas trilhas. Você pega aqui no final de semana, tem um monte de gente que vem de bike para poder pegar as trilhas aqui. Mas e aí? Não tem um catálogo, não tem uma interação com essas pessoas, não tem uma divulgação de como são essas trilhas, o que são, etc. A gente tem aqui as pousadas da cidade, bem dizer, todas fecharam. O hotel que a gente tinha na cidade fechou. Por quê? Porque não tem público. Né? O que a gente tem aqui? A gente tem as nossas igrejas, né? Que são muito famosas aí perante o cenário nacional, mas a gente não tem o público para vir nelas, porque Sabará hoje está morta no cenário nacional em relação ao turismo. Então esse investimento no turismo, e também não é só chegar aqui, Thiago, e falar assim, vamos lá ver as igrejas e vamos embora. Não. O que o turismo para uma cidade que tem a rentabilidade econômica prospera? Você tem que criar ali todo um roteiro, para você poder chegar, hoje eu vou no lugar tal, amanhã eu vou no lugar tal, depois de amanhã no lugar tal. Você vai ficar na cidade, você vai hospedar na cidade, você vai alimentar na cidade, você vai gastar na cidade. Então você vai aí pegar toda uma camada de pessoas, né? Artesãos, restaurante, hotelaria, etc. Esse tipo de atração turística é que não tem em Sabará e está morto. Sabe? A gente também tem a questão que você falou aí da questão dos eventos. Nós tínhamos aqui eventos grandes aí, como rodeio, como festival de cachaça, como festival de cerveja, e tudo morreu, cara. Tudo morreu. Hoje Sabará não tem nada para você fazer. E aí a gente fala assim, poxa, eu quero divertir, eu quero... Não tem. Você pega aí hoje Pedro Leopoldo, que é o grande limiar da questão do rodeio, era Sabará. Sabe? Você pega aí Expo Cachaça, era de Sabará, e tudo morreu, tudo se perdeu. Então, essas coisas a gente também precisa voltar, porque a gente tem a questão de trabalhar, de gerar renda, gerar turismo, gerar emprego, mas também tem a questão do lazer. Né? A gente precisa de ter um lazer, e a gente não tem nada. A gente não tem nem praças aqui para as crianças brincarem de maneira satisfatória. Então, quiçá a gente ter grandes eventos na cidade. Excelente. Você tem alguma coisa para falar, Lu, sobre isso? Não, concordo, é isso aí mesmo. Pessoal, a gente já está chegando agora na reta final aqui da nossa entrevista, né? Já deu quase 1 hora. Mas antes disso, eu queria contextualizar e depois fazer uma pergunta específica para o Sargento Rodolfo. Essa pergunta não vai vir para os outros candidatos, até porque os outros vêm da Câmara. Além de você é o único, né, apolítico que não está na Câmara Municipal, que não está no Legislativo. Como que você vê essa relação do Legislativo hoje com o Executivo Municipal e como que você pretende lidar? Porque a gente sabe, né, que prefeito também, se ele tiver um Legislativo ali muito truncado, aquele legislativo que a gente fala que quer atrapalhar, né, que é aquela oposição que só quer atrapalhar, ele também não consegue fazer muita coisa. Como que você enxerga hoje, como que você pretende lidar com o Legislativo, caso você venha a ser eleito? Ô Thiago, pergunta muito importante. Eu acho que o Legislativo ele tem que caminhar junto com o Executivo em relações que são propícias e importantes para a cidade. Não é a gente estar lá e mandar alguma coisa que for extremamente enfática para a cidade, para a gente poder ter o apoio do Legislativo. Não. O Legislativo ali vai caminhar de forma que o quê? Vamos sentar aqui, vamos conversar. A gente acha que esses projetos aqui são melhores para a cidade, para o crescimento. Nós temos que olhar como um todo, sabe, Thiago? A gente tem que parar com essa questão de briga. O cara é direita, o cara é esquerda. Não, a gente tem que olhar para a cidade, sabe por quê? Quem acorda às 5 horas da manhã, igual a gente sai para poder trabalhar, eu saio 5h30 da manhã. Os pontos de ônibus estão lotados. A pessoa pega ônibus cheio, né? Pega 2, 3 ônibus para trabalhar, para poder voltar, chegar em casa 8, 9 horas da noite para poder cuidar de família, né? Cuidar dos filhos, para poder fazer dever com as crianças. Essas pessoas, cara, elas querem a melhoria da vida delas. Elas querem o que a gente puder fazer para poder melhorar enquanto gestor público. Então, para mim, essa questão do Legislativo tem que ter esse diálogo. Né? Para mim, diálogo é tudo na vida da gente, não é só na questão política, não, mas também na questão do dia a dia nosso.
quando você senta e fala assim, aqui, vamos esquecer se você é oposição, se você é situação, vamos aqui entender o que é melhor para nossa cidade. Sem demagogia, até mesmo igual você falou, que eu não venho, né, de um limiar político aí, né, que eu não tenho essa questão legislativa, e que é importante ressaltar aqui, Luiz, que muitos aí, né, os políticos da cidade falam assim, não, mas o cara tem que começar vereador, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Legislativo e executivo são funções completamente diferentes, né? Então não tem nada a ver. Então isso aí já é rechaçado de uma vez. Então, Tiago, para mim sim tem que ter esse diálogo, né? Tem que ter essa parceria, essa parceria uníssona para a cidade, o que for melhor, né? Se eu fizer alguma coisa errada ou mandar alguma coisa errada, etc., não tem que me apoiar não, né? E se eu também quero entrar, né, nessa vida política, né, nessa vida pública, é porque eu quero ser diferente, Thiago. Se eu for a mesma coisa, eu continuo do jeito que eu estou aqui, né, na minha profissão, que eu estou estável, já tenho 20 anos de polícia aí, né, já tenho toda uma carreira. Se eu quero entrar, é porque eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente, eu quero trazer todo esse desenvolvimento para a cidade, conforme até uma menina mandou aqui, e a renda, e emprego. A cidade não tem. Hoje nós temos aí uma prefeitura que tem 4 mil funcionários, né? A gente não tem aí grandes empresas na cidade. Por que a gente não traz grandes empresas na cidade? Por que a gente não abre concurso público? Nossa Senhora de Fátima, inclusive, Rodolfo, o bairro Nossa Senhora de Fátima poderia ser um polo industrial, cara, maravilhoso. E trazer, principalmente aqui, os moradores aqui, que infelizmente só tem a Macaúbas, que diz que emprega a gente da cidade, mas eu já fui na Macaúba, já fizemos uma visita lá, e aqui da cidade, meu amigo, se tiver 100 pessoas, tem muito, tem muito. Vocês têm a mineração Anglo-Gold aí também, né? Hã? A mineração Anglo-Gold, aquela daqui de Nova Lima, ela também fica aí, ela tem 2 minas aí, Fica, não tem? Fica em Sabará. Anglo-Gold, tem Sabará. Na estrada ali que vai para Caeté, mas pertence a Sabará. Então, assim, isso aí. Ele falou da Macaúbas, eu tô lembrando de outra aqui que eu sei que tem. A gente tem essa probabilidade de crescimento. A gente tem, Tiago e Luiz, ali perto do cemitério ali, próximo às Nações Unidas, tem uma área ali que era um distrito industrial, que já está desde a época do Fantini, né? Que o Fantini começou lá e aí não deram continuidade, né? Tá lá, salvo engano, mais de 40 empresas para poder gerar aí mais de 3 mil empregos para a cidade, 5 mil empregos no total e 3 mil para a cidade. Olha só, cara, o tanto de emprego que a gente está perdendo. Por quê? Por causa de guerrinha política. Ô, Luiz e Tiago, a gente tem que acabar com essa coisa, cara, de que um começou, o outro não vai terminar, porque foi um que começou. Não interessa isso não, gente. Vamos acabar com isso. Se um começou, é obrigação do outro terminar. Não estou nem aí se quem começou foi fulano, ciclano ou beltrano, não. Nós temos que entender que é dinheiro público. Nós temos que entender que gestão pública, você tem que ter lá eficiência. E que você tem que terminar a obra, né? Então a gente tem que acabar com essa coisa da cidade, que impera isso aqui. Se um começou, o outro não vai terminar porque foi o outro que começou. Né? Igual a maternidade, creches. Aqui, né? Eu brinco aqui com o pessoal da minha empresa aqui que a iniciativa é muito boa, mas a acabativa é essencial. Exatamente. Porque o pessoal. Às vezes a gente vê. Você conhece profissionais, e a gente vê isso para política também, mas a gente pega profissionais, ele chega aqui com 10 ideias diferentes. Eu falo, cara, você vai iniciar essas ideias, você vai acabar quantas? Então, às vezes a gente tem que pensar nisso também, na gestão pública, uma gestão de empresa. Não adianta também o prefeito começar a falar, vou fazer, e deixar tudo pela metade, né, Rodolfo? É uma percepção minha que eu acho que você compactua. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Luffy? Não. Eu acho também bacana, Tiago, eu vi o pessoal perguntando aqui, a gente trazer aqui em Lis também a questão dos animais. Né? A gente tem aqui em Sabará uma zoonose extremamente ineficiente, né? A gente não sei se porque não tem profissionais lá para poder atuar de maneira cotidiana e sistemática aqui, a gente não tem isso. E também a questão dos animais não é só chegar e fazer 100 castrações, não. É maneira cotidiana, rotineira, né? Sistemática. Você precisa, por exemplo, tem uma área aqui que chama Marzagão, que direto ali tem cavalo, tem vaca, tem boi ali passando ali. Nós temos aqui um caso até de uma policial que estava de moto e perdeu um pedaço, né, uma parte da perna. Assim, ela tem uma debilidade nessa questão da perna dela por causa de bateu de frente com o animal. E ali são casos diretos que acontece isso. Aí você vai falar assim, eu vou ligar para quem?
né? Aí eu vou ligar 190, sendo que tinha que ter uma zoonose aqui eficiente para poder resolver isso. E a questão dos animais, não é só pensar em castração, é pensar em o quê? Nessa questão desse controle dos animais, nessa questão do dia a dia deles, porque aqui na cidade o que acontece? São as meninas ou as pessoas que são os cuidadores e cuidadoras que gastam dinheiro do próprio bolso para poder custear isso. Tá andando na rua, vê um animal ali abandonado, né, que é crime, vê um animal ali abandonado, aí vai trazer, vai cuidar, tá doente, tá com algum tipo de anomalia ali na pele. Então esse apoio aqui na cidade não tem, principalmente para o pessoal aí, que são os cuidadores e cuidadoras, e o pessoal que está no dia a dia da cidade. Mas, ô Rodolfo, deixa eu só pegar um gancho nisso aí. Há tempos atrás, o pessoal conhece aqui o bairro Nossa Senhora de Fátima, sabe que aqui tem cavalo, dá com pau, tem cabrito, tem cabra, tem bode. E eu vi que a zoonose veio aqui até retirar um animal extremamente maltratado e retirou os filhotes. Rapidamente o dono apareceu, né? E aí foi lá, o rapaz da zona, ó, pode avisar lá que eu não voto mais, minha família não vota mais, se levar o animal, pegou o telefone, é para liberar? Então tá, não, tá liberado. Inclusive vi essa semana os mesmos animais na rua comendo saco de lixo, cara. Sabe? Mastigando lata, cortando a boca. É uma maldade com o animal, sabe? E extremamente perigoso numa cidade escura, sem segurança e com os animais transitando. Mas tudo isso, cara, tem um cunho político, né? Tem um por detrás disso, né? O cara vai lá, abandona o animal, ninguém fiscaliza, porque se fiscalizar, a família de fulano já não vota mais naquele candidato. Então, assim, é um ciclo insano, né, cara, Sabará? Tem que ter peito para enfrentar isso aí. E tem que só da gente estar aqui discutindo, já dá para ver que você tem peito para tocar isso aí. E tem muito bom. Fiscalizar, sabe por quê, cara? Porque, igual falaram aqui, tem que multar. Os caras deixando aí animal na pista, tem que multar. Tem que, né? Tem que se eu não me tomar engano, aqui em Nova Lima tem uma multa, o animal é recolhido, e aí a pessoa. É igual carro. A pessoa tem que pagar para retirar o animal, e eu acho que durante 3 meses, sei lá, 6 meses, se não retirou, ele é leiloado. Mas Nova tem Lima tem uma regra assim. aqui em Sabará, Thiago, projeto de Sabará, que foi inclusive feito pelo vereador Thiago Rodrigues, tá parado, cara. Tá parado. Fala exatamente isso. Autoriza o executivo a pegar o animal, a cobrar a multa, a cobrar a estadia do animal. Mas tá lá, não interessa para os vereadores e parece que não interessa para o atual prefeito resolver a situação. Aqui eu falo que você ter cavalo aqui em Nova Lima é igual você ter um carro, cara. Você cobrado, aqui você tem um movimento. Não, é sério, a gente que trabalha com política, a gente tem que entender todos os âmbitos. Você tem um movimento de cavaleiros aqui muito forte e as exigências, vacinação é muito cobrado. E a gente passou por esse problema aqui, que foi de você ter cavalo nas ruas, comendo lixo, tudo que o Lúcio está falando, a gente passou por volta de 2014, 2015. Aí veio a regulamentação, veio as exigências, aí começou a multar, mexeu no bolso do povo, meu filho, acabou. Você não vê mais. Se vê raro, rapidinho a pessoa denuncia, recolhe e aí acabou. Então, pessoal, eu acho que... Thiago, só colocar aqui também uma pauta importante, né? Se deixar, a gente fala o dia inteiro, né? Eu estou falando por causa dos horários aqui, que senão a gente fica mesmo, mas vamos ter outra oportunidade. Uma pauta importante aqui também, que esses dias eu estava verificando a questão de prestação de contas, né, da prefeitura com o TCE, e uma coisa que me causou muita surpresa, cara, foi o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. De toda a questão de transmissão de dados lá da prefeitura para o TCE, o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher é o único que tem nada, não tem investimento nenhum, não tem nada, R$0, 0,000. E aí eu falo, a gente tem hoje na Polícia Militar chama PVD, Patrulha de Violência Doméstica, né, que trata aí com excelência, né, a questão aí da violência contra a mulher. E por que na cidade a gente não tem nada, né, não tem esse investimento, pelo menos é o que está lá. Né? Se tiver investimento é porque não mandaram, mas pelo menos é o que está lá, no site do TCE. Né? Não sou eu que está falando, é o TCE. 0,000. Então, cara, como é que a gente
tem um órgão público municipal que não tem investimento nos direitos da mulher, sabe? Isso aí, para mim, eu queria até que se tiver alguém aí que for aqui do órgão público e é dessa área, puder até nos esclarecer, porque tá 0000 lá. Assim, para mim, causa até um pânico, um susto isso, que não tem esse amparo aos direitos da mulher aqui na cidade, sabe? Aí tem delegacia especializada ou não? Tem uma delegacia especializada. Tem uma delegacia. Acho que é federal, né? Tem que ter, né? Federal. Isso, na verdade, esse fundo aí é criado para poder fazer essa gestão ali da arrecadação, para poder fazer todo um trabalho preventivo, um trabalho sistemático em cima dessa questão da garantia dos direitos da mulher. Tem mais algum assunto, Rodolfo, que você gostaria de falar, de esclarecer para a população que a gente talvez não tenha tocado? Eu também recebi que o pessoal, muitos aqui não mandam na live por medo de perseguição, né? Mas a questão do funcionário público aí, plano de cargo e salário, sabe? Eles até implantaram uma comissão para discutir, blá, 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 de cargo e salário, blá, blá, que já vem arrastando aí há 1.800 e 530 mil anos. E aí é o que eu falo, Thiago, a gente tem que acabar com esse blá, 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 cara. Dá para fazer? Pessoal, isso aqui dá para fazer. Não dá para fazer? Pessoal, isso aqui não dá para fazer. Eu acho que hoje é isso que as pessoas querem entender e ouvir. Dá ou não dá? Simples assim. Sabe por quê? Esse negócio de tapinha nas costas e que, não, pode vir que amanhã eu vou... Cansou, cara. O pessoal cansou disso. O pessoal hoje já não tem mais paciência. Fala assim, não, volta aqui amanhã. Amanhã resolve pra você. Volta lá, fica o dia inteiro esperando. Volta aqui amanhã, sabe? E uma coisa importante, Thiago, aqui em Sabará acostumou as pessoas irem na prefeitura para conversar com o prefeito. Tem que acabar com isso, cara. Sabe por quê? O prefeito que tem que ir nas pessoas conversar com elas. É o contrário. O fluxo é o contrário. Se eu fui eleito pelas pessoas que confiaram em mim, eu tenho que voltar nas pessoas e falar assim, e aí, galera, o que a gente pode fazer aqui? O que está precisando aqui? Vamos por prioridades? Vamos lá, em General Carneiro, o que está precisando? Isso. Qual que é a prioridade? 1, 2, 3, vamos sanando, né, os problemas. É igual você falou lá mais cedo. Vamos dando as soluções? Vamos colocar as soluções aqui? Vamos resolver os problemas? Então é isso que tem que acontecer, tem que acabar com isso da pessoa ter aquela ilusão de que eu tenho que ir lá no prefeito resolver. Não, o prefeito que tem que ir em você, cidadão. O prefeito que tem que ir no seu bairro, o prefeito tem que marcar as reuniões e falar assim, vamos conversar no General, Fátima, Ana Lúcia, Alvorada, Centro. E é isso que tem que acontecer. O fluxo está todo ao contrário. Entendi. Luf, quer falar alguma coisa? Só uma pergunta rápida. Obras inacabadas, o que você vai fazer? Prioridade é terminá-las. Não tem esse negócio que foi João, Antônio, José, Maria que começou e que não vai acabar, não. Tem que acabar, cara. Tem que acabar. Ah, tá faltando maternidade. O que é o problema? Vamos terminar a maternidade, cara. Qual que é o problema? Vamos buscar solução. Não adianta eu entrar lá e falar assim, nossa, mas é porque não tem jeito, porque não nasce criança. Você vai arrumar desculpa para tudo. Enquanto você estiver arrumando desculpa para as coisas, você nunca vai conseguir terminar, cara. Enquanto você é gestor, é justamente para isso, para você poder resolver problemas. Vamos pegar lá, vamos sentar aqui, secretário de saúde, qual que é o problema da maternidade? Isso, onde que resolve? Lá no governo federal, vão lá no Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, o problema é isso, vamos resolver? O pessoal está precisando, pronto. Né? Dificuldade que é você sentar e resolver problema. É você fazer a gestão realmente como gestão e não como política. É isso que está faltando aqui. Foi bom você ter tocado nessa questão do governo federal, governo estadual. Além de Sabará, você é uma pessoa muito bem relacionada, né? Outro dia você estava com o Cleitinho, com o bombeiro, esqueci o nome do bombeiro, o Cristiano Xavier. Como que você vê esses apoios? Rara, isso mesmo, ele é novo, né? Ele é o primeiro mandato dele. Cristiano Xavier, eu conheço ele de Santa Luzia, a gente fez eleição com ele lá em 2018, na primeira eleição dele de prefeito. Então, como que você vê essa contextualização política, que já vai até contra, né? Falar que você não tem articulação política. Como que você vê isso ajudando na gestão da cidade? Esse todo apoio, né? Esse suporte que você tem já e vai ter durante uma possível gestão da Prefeitura de Sabará. Ô, Thiago, você bem se tocar nesse assunto, porque igual eu falei lá atrás,
o tema era esse. Pô, o cara não tem experiência política, o cara não tem contato nenhum. Onde que ele vai arrumar dinheiro para a cidade? Onde que ele vai arrumar tal verba? E a gente já trouxe aí mais de R$1 milhão, principalmente para educação em Sabará, né? Nas escolas estaduais, principalmente. Conseguimos aí um ônibus escolar de quase R$500 mil do deputado Coronel Sandro, investimentos aí de vários outros deputados na questão da saúde. E aí, hoje a gente tem, graças a Deus, a gente tem essa proximidade, né, com N deputados, né, igual você falou, citou aí o Aihara, né, o Cristiano Xavier, o Coronel Sandro, dentre outros. A gente tem uma proximidade muito grande aí com o governo do estado, né, para poder caminhar junto para desenvolver a cidade. E a gente tem essa proximidade muito grande com o Cleitinho, né, que é o senador hoje. Então, assim, também tudo que eles falaram da questão de que a gente não tinha como conseguir verba, como conseguir governar sem ter apoio de alguém e tal, hoje nós temos. Então, também já foi por terra aí esse linguajar deles, que a gente não tem essa proximidade no campo político. Excelente. Agora, para encerrar mesmo, Luffy, deixa sua mensagem e a gente termina com o Sargento Rodolfo. Bom, Rodolfo, foi um prazer participar da live. Como eu falei, isso é importante aqui, né, para trazer esclarecimento para a população, jogar luz aonde tentam, né, trazer trevas, tentam colocar, né, sofismas, né, principalmente sofismas. Ah, não consegue isso, ah, não faz aquilo, ah, não vai poder, ah, não tem isso. Então, isso é bom para esclarecer, não só você, mas o Thiago, a vereadora Conceição Arruda, poderem usar essa oportunidade aqui para que a cidade conheça as ideias, as propostas, conheça vocês, principalmente, né? E o que poderá ser desfrutado pela cidade, caso te escolha ou caso escolha os outros candidatos, né? Mas foi um prazer, Thiago, prazer. Acompanhe aí Sabará News. Depois nós vamos ter a oportunidade de, né, fazer outras lives e quem sabe aí, Thiago, vai pensando aí fazer um debate entre, né, esses possíveis candidatos, que vai ser rico para a cidade, né? E boa noite a todos aí. Vamos pensar numa estrutura, né? A gente tem um ano para isso. Antes de passar para o Rodolfo, eu queria deixar bem claro, tá? O Jornal Minas ele é neutro, ele não é a favor de X ou Y, a gente é a favor da transparência da comunicação. Hoje até que não foi citado muito, mas o espaço está aberto, prefeito, secretário, qualquer um que queira conversar com a gente também, posicionar seu lado. Então o espaço está aberto e muito obrigado. Rodolfo, deixe sua mensagem para a população. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, por essa participação aqui, por nos proporcionar isso. O pessoal aí que está nos acompanhando desde que começou, entrou agora, né, chegou agora do serviço, obrigado aí por vocês terem tirado o seu tempinho para ouvir a gente, né. Também queria deixar aí os parabéns a todos os outros postulantes, né, pré-candidatos que apareceram aí nas pesquisas, né. Se eles foram citados é porque eles são lembrados pelas pessoas. Então, parabéns aí a Conceição, ao Thiago, ao Rodrigo, ao Costela, ao Hamilton, ao Roberto. E assim, eu acho, Thiago, que a gente tem que entender e mostrar para a cidade que a gente não está aqui para dividir a cidade. O meu tipo de pessoa, de personalidade, não é de ficar criticando, não é de ficar batendo, igual eu falei com você anteriormente. O meu tipo é de querer união. Então a gente tem que não pregar essa questão de direita, esquerda, homo, hétero, branco, negro, rico, pobre. Pelo contrário, a gente tem que mostrar para as pessoas que somente através da união delas, né, principalmente dos nossos cidadãos sabarenses, a gente consegue construir uma cidade desenvolvida, né, uma cidade que vai crescer e ter uma repercussão positiva para o cenário nacional. A gente também tem que entender que a participação das pessoas é a parte mais importante de uma governabilidade, né? Ninguém governa sozinho. A gente falou aqui da questão da tecnocracia, né? Que a gente tem que ter esse corpo técnico para poder nos ajudar a governar. A gente também tem que entender que
as pessoas hoje cansaram do blá, blá, blá e do tapinha nas costas. Eu não quero ser aquele cara que vem com aquele promessas vazias aqui para chegar e fazer aquele belo discurso maravilhoso, lindo, para a pessoa falar assim, uhul, não. Eu quero ser o cara sincero e verdadeiro com você. Dá para fazer, não dá para fazer, não dá para fazer. Eu, Thiago, Luiz, não vou ser nenhum salvador da pátria e nem super-herói. A gente também tem que entender isso. Eu não estou aqui para poder pegar hoje e amanhã já virar uma Suécia, uma Suíça. A gente está aqui para poder caminhar juntos, para poder ouvir as pessoas, para poder estar ali junto, né, com as pessoas no dia a dia, entender os problemas e procurar a solução. É isso que um gestor público faz. Pega os problemas, pega a solução e faz com que aquilo ali transforme e volte em serviço para a comunidade. Então, mais uma vez, obrigado, né? Obrigado a todos que estão nos ouvindo aí. Deus abençoe a todos. E o que eu puder fazer, né, para poder melhorar a vida das pessoas da cidade, né, independente de qualquer situação que eu esteja hoje ou lá na frente, a gente vai fazer como sempre fizemos e prezamos pela nossa cidade aqui. Um abraço. Excelente. A gente bateu aí mais de 100 pessoas fixas. Só não esquece de salvar a live, não, porque depois eu vou colocar ela no nosso canal do YouTube e no Spotify, que aí as pessoas podem ver ela com mais tempo, mais pessoas têm oportunidade. Como você está de roxo, na hora que você sair, você salva ela. Tá, obrigado, pessoal. Boa noite. Grande abraço. Boa noite, gente. Com Deus. Tamo junto.